Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, em segurança. Meu nome é Roberto Parisi Filho e nós vamos dar início então à primeira disciplina dentro dos módulos integrados aqui do curso de farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de São Paulo. A aula de hoje é intitulada Introdução à Química Farmacêutica. Nós vamos simplesmente dar um overview em relação aos tópicos que serão estudados neste módulo ou nesses módulos, né, subsequentes. Eu espero que vocês curtam a aula. Se curtirem, deem um like aí, né, comentem. E vocês vão ver também que em alguns momentos eu necessito da interação de vocês com os comentários, ok? Muito bem, então vamos lá. O que seria QF para vocês, né? O que seria química farmacêutica, né? Para alguns, a gente fala que pode ser que ferro, né? Que foda. Para outros, a gente vai falar que fácil, ok? Isso é muito importante, principalmente para não termos resistência quanto à química, né? A química aplicada, né? Não aquela química hardcore, mas uma química aplicada a medicamentos. Afinal, vocês estão num curso de farmácia e eu tenho certeza que todos aqui gostariam de discutir um pouquinho mais sobre esses assuntos com os familiares, com os colegas, com os profissionais de saúde. Não é isso? Muito bem. Vamos lá? Ok. Então, em termos de definição da disciplina, particularmente, eu gosto muito, né, da definição usada por Camille Vermouth. Na verdade, ele já é falecido, mas ele tem um livro que eu vou colocar na bibliografia dessa aula, que é fantástico, chama The Practice of Medicinal Chemistry, e ele usa esses dois sentidos para se definir a química farmacêutica. Um deles, chamado de sentido prospectivo, está aqui, e o outro, sentido retrospectivo, né? O sentido prospectivo, ou seja, daqui para o futuro, envolve, né, a criação, o planejamento, o desenvolvimento, né, e a produção de compostos que possam ser usados na prevenção, no tratamento, cura de doenças, né? Na realidade, aqui já está englobando praticamente tudo que seria um medicamento, né? Então, é basicamente tudo aquilo que vocês já tiveram em assuntos prévios, eu falei, em assuntos prévios, como é o caso da disciplina de planejamento de fármacos, né? Lá vocês entenderam um pouquinho sobre as estratégias de planejamento. Isso é muito importante, tá? Vocês sabem que existem estratégias modernas, estratégias contemporâneas, né, que utilizam muito do computador para se planejar fármacos, mas existem aí também uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas para o planejamento de fármacos. E, segundo Camille Vermouth, a química medicinal ela também tem um aspecto retrospectivo, tá? Ou seja, seria o estudo de fármacos já existentes. E o estudo dos fármacos já existentes são aqueles que nós conhecemos na terapêutica, né? Obviamente, de suas propriedades, e aqui eu coloco propriedades físico-químicas, né? Por exemplo, lipossolubilidade, hidrossolubilidade, aspectos eletrônicos, aspectos estéricos, né? Então, todas são propriedades físico-químicas. Mas eu também coloco aqui para vocês propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Do ponto de vista geral, as propriedades farmacocinéticas são aquelas relacionadas ao ADME, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, certo? E, é claro, né, o estudo retrospectivo também permite uma melhoria, né, um aprimoramento, uma elucidação dos
aspectos ou das propriedades farmacodinâmicas, que justamente tem a ver com o quê? Com a interação fármaco-receptor, as forças de interação e quais são os requisitos para essa interação. Ok? Muito bem, isso tudo dentro de propriedades, hein? Propriedades, físico-químicas, farmacocinéticas, farmacodinâmicas. E é claro, talvez um dos grandes pontos da nossa disciplina tem a ver justamente com a relação entre estrutura química e atividade biológica. O que seria isso, né? O que na estrutura química é importante, não é importante, ou influencia, é tolerante, é provável de modificar a atividade farmacológica. Que grupo químico pode ser também um grupo tóxico? Às vezes ele é um grupo tóxico, mas é essencial, né? E que grupo químico pode ser essencial para qualquer classe, né? A gente vai entender que isso se chama grupo farmacofórico, né? Muito bem, então, basicamente, vocês vão ter em química farmacêutica nesse semestre e nos próximos semestres, né, durante praticamente um ano, o aspecto retrospectivo, o aspecto retrospectivo da química farmacêutica. Tá? Ou, como eu já disse, o planejamento de fármacos ele já ficou lá atrás. Porém, nós acreditamos que esses assuntos, né, as estratégias de planejamento de fármaco, elas serão muito importantes para você entender, para vocês entenderem boa parte aqui do aspecto retrospectivo. Tá? Aqui nós temos então um esquema, né, na verdade, sintético do que seria importante, né, do aspecto retrospectivo da química medicinal, química farmacêutica medicinal. Lembrando, então, sobre as propriedades físico-químicas, tenho que relembrá-las. Nós vamos aprender um pouco sobre propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, né? Admete, só fazendo uma consideração, T aqui é toxicidade, e o mecanismo de ação especificamente ao nível molecular, ok? E nós também vamos aprender sobre REA, né? Esse termo aqui é muito importante, relação estrutura-atividade, ok? Guardem isso, para que a gente possa desenvolver bem nas próximas aulas, tá bom? Muito bem, então, gostaria de fazer algumas considerações gerais, coisas que vocês já sabem, mas outras eu creio que vocês vão ter que usar muito mais fortemente aqui dentro da química farmacêutica, na farmacologia, tá? Acho que todo mundo se lembra que nós temos, né, uma substância chamada de princípio ativo, que é a substância que provoca o efeito biológico, mas é claro que normalmente esses princípios ativos eles precisam passar por recipientes, não é isso? Para que nós consigamos transformá-los em medicamentos, né? Então, o medicamento nada mais é do que o princípio ativo com recipientes numa determinada forma farmacêutica, né? Aqui eu estou especificando a forma comprimido, né? Nós temos várias outras formas que vocês já ouviram falar, mas especificando o comprimido, que é uma das talvez mais importantes, né? Porque existe uma maior adesão da população e também a indústria farmacêutica tenta sempre trabalhar com tecnologias, né, que possam permitir a administração por via oral. Então, aqui eu tenho um medicamento. Obviamente, esse medicamento ele está, né, ele vai ser comercializado lá em blisters, ele vai ter um cartuchinho, né, com um nomezinho comercial, e isso daqui vai para a população. É justamente aquilo que a população toma, né? Isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente fala que hoje o medicamento ele é para promover a saúde de indivíduos, usuários, e na verdade a gente fala sobre saúde coletiva e individual e coletiva, e o medicamento é uma ferramenta para a gente conseguir atingir essa saúde, né? Então,
Isso mudou um pouco de conceito nos últimos anos, mas antigamente o farmacêutico, né, ele era profissional do medicamento. Ele não deixou de ser, né? Só que ele utiliza essa estratégia, essa ferramenta, perdão, para a saúde individual e coletiva, ok? Então a gente sempre tem que pensar no ponto final dessa cadeia, que é justamente o nosso querido indivíduo, usuário, né, do medicamento. Eu prefiro falar indivíduo, né? Paciente, nem sempre o paciente tem doença para tomar o medicamento, ok? Muito bem. E voltando aqui então no princípio ativo, a gente pode lembrar que o princípio ativo, esse pozinho aqui, né, um mol de um pozinho qualquer, tem tantas mil moléculas, né? Vocês se lembram? Qual que era aquela constante? Depois vocês colocam aí no comentário se vocês se lembrarem, tá? Então, um mol tem várias moléculas de uma substância, né? E no caso aqui, um fármaco, né? Lembrando que o fármaco é uma estrutura química, né? Em sua grande parte, nós temos compostos orgânicos, compostos formados por carbono, compostos formados por nitrogênio, por oxigênio e até mesmo por outros tipos de átomos, tá? Perdão novamente com a mesa. É claro que esses grupos químicos eles vão se encaixando, né, se moldando e formando determinados grupos funcionais, né, como é o caso aqui do grupo amino. Olha, eu tenho um grupo fenol, eu tenho um grupo aqui que é um ácido carboxílico. Olha que interessante aqui, ó, eu tenho uma amida cíclica que é denominada lactama, né? Aqui é uma beta-lactama. Exatamente por isso, né, já estou dando spoilers das próximas aulas, é que esse fármaco é classificado lá, né, nos antibióticos como antibióticos beta-lactâmicos, né? Aqui é a nossa querida amoxicilina, ok? Amoxicilina, o nosso tradicional antibiótico beta-lactâmico. Muitas vezes utilizado até em combinação, em associação com ácido clavulânico ou outros antibióticos. Muito bem, então nós ouvimos falar aqui sobre fármaco, nome de fármaco, e nós ouvimos falar mais ou menos sobre um processo classificatório, né, de classificação. Então vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre isso? Vamos lá. Em termos de nomenclatura de fármacos, né, nós temos aqui uma estrutura química com os diversos grupos funcionais, né? Observem aqui, olha, eu tenho uma ponte etérea, eu tenho uma hidroxila alcoólica e eu tenho também o que, ó, um nitrogênio, né, de uma amina. Muito bem. Uma molécula, desde a sua concepção, né, até a sua entrada no mercado, ela passa por vários nomes, né? Isso tem a ver com processos industriais, mas também processos de marketing, tá? Muito bem. E esses principais nomes eu coloquei aqui de uma forma bastante genérica, estão aqui elencados, ó. Então nós temos lá um código, nós temos o código como sendo algo geralmente in-house, ou seja, dentro da indústria, quem está desenvolvendo, né? Então observem que para essa molécula aqui, à época, o código era ICI 45520, tá? Esse código geralmente é formado por letras e números. As letras correspondem muitas vezes ao laboratório, ao pesquisador, e os números geralmente a lote de fabricação, a componentes intermediários de fabricação, tá? É um nome bastante complexo, é um código bastante, né, indefinido, porque isso está dentro, né, do ambiente industrial. Porém, quando você já tem uma estrutura química bem definida, né, você também já tem o nome químico, né? O nome químico é esse nome aqui, ó, que vocês já aprenderam lá na orgânica, creio eu, ou pelo menos lá no colégio, a dar alguns nomes, né? Então, se vocês observarem essa estrutura aqui, né, a estrutura dessa molécula, vocês poderiam atribuir um nome químico a ela. Ou, pelo nome químico, vocês poderiam criar esta estrutura, né? Então, é uma identidade, é uma impressão digital da molécula.
Observem que o nome químico para essa molécula é isopropilamino, né, ou RS, por causa exatamente desse centro quiral aqui, que não está definido, é uma mistura racêmica, RS, 1 isopropilamino em rosa, 3 naphtalene 1-oxi ou naphtalene 1-iloxi, propan 2-ol. Nossa, professor, mas que nome químico esquisito. Sim, realmente esquisito, né? Mas vamos lá, vamos tentar achar a cadeia principal, que é justamente a cadeia do propan 2-ol. Olha lá em azulzinho, ó. 1 carboninho, 2 carboninhos, 3 carboninhos, propan. Só que na posição 2 eu tenho uma hidroxila, ol. Então, por isso o propan 2-ol. Então, notem que na posição 1 eu tenho uma amina, né, com um substituinte chamado isopropil. Por isso, isopropilamino, lá na posição 1. Ok? E na posição 3, olha aqui, ó, posição 3. Eu tenho esses dois anéis aromáticos, que se chamam naftaleno, só que eles estão com um oxigênio substituindo uma cadeia. Então, por isso, naftalenil seria o substituinte, com um oxigênio, naftalenil-oxi. Tá? Então, o substituinte no naftaleno também está numa posiçãozinha 1, por isso aqui, ó, 1, ok? Mas, de qualquer forma, eu tenho então em vermelho o naftalenil-oxi, propan 2-ol. E o nome completo quimicamente seria então isopropilamino, naftalenil-oxi, propan-ol, ok? Muito bem. Só que o nome químico é um nome muito complexo, né, para você trabalhar normalmente. É por isso que surgiu o nome genérico. O nome genérico, aqui no Brasil, ele é um nome geral, né, um nome geral. O nome genérico ele surgiu para simplificar, né? Eu falo que o químico deixou o sistema complexo e o farmacêutico ele deixou o sistema simples, tá? Estou puxando a sardinha para minha lata porque eu sou farmacêutico, tá bom? E acho que a maioria que está assistindo aqui não falando mal dos químicos, tá? Mas os químicos também podem virar e falar assim, olha, isso aí é coisa de farmacêutico preguiçoso, que não quer falar isopropilamino, naftalenox, propan 2-ol para o paciente. Ele prefere falar uma forma simplificada. E essa forma simplificada, no passado, ela era muito utilizada numa maneira de condensar grupos químicos. Tá? Então a gente tinha uma condensação de grupos químicos, como é o caso aqui, ó, do propranolol, que é o nome genérico para essa substância. Olha lá, o pro ou prop, por exemplo, perdão de novo, o prop ou pro vem do isopropil, tá? O pranol, né? Na verdade, ele vem exatamente lá da região do álcool, e o ol, ou terminação lol, é justamente devido aí a uma característica de ser um beta-bloqueador, tá? Enfim, então o propranolol ele veio de uma mistura aqui dos grupos químicos que formavam um nome químico, né? Hoje não se tem muito essa tendência, até porque os nomes químicos ficaram bem mais complexos, né? Mas existem muitos fármacos que têm essa característica, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas nomenclaturas, ok? Então a gente tem esse nome químico, nome genérico, perdão. Em inglês ele é chamado de non-proprietary name, né? Vocês vão ver muito sobre esse termo fora do país. E, é claro, né, existe aí o nome comercial ou de fantasia. Aí tem sim, né, o proprietary name. Esse nome comercial ou de fantasia, isso daqui é dado, por exemplo, pela empresa, né? Para garantir aí mercado, né? O caso do propranolol, o nome dele é Inderal. E é claro, a gente fala muitas vezes que esse nome comercial de fantasia, ele precisa ter algum design,
né? E na verdade esse design que a gente costuma falar, ele tem que respeitar algumas normas, né? Por exemplo, ele não pode indicar, né, a ação farmacológica para não despertar interesse, né? Então, tem algumas restrições aí, principalmente por normas da Anvisa, que os nomes comerciais eles não podem indicar função. Embora a gente tenha muitos exemplos aí, né? Eu falo que vocês precisam ter design a vida inteira, né? Eu, particularmente, tenho assim, ideias maravilhosas de nomes comerciais, né? Mas se vocês tomarem como base, por exemplo, Dormonide, né? Dormonide parece que é alguma coisa para dor, para dormir, não é isso? No passado isso vingou, né? Por exemplo, Viagra, né? Viagra não parece que é vigor. A gente tem eleva, né? Eleva, uma coisa meio, né? A gente consegue entender o que pode ser. Eu falei que eu ainda vou inventar um medicamento quando eu estiver trabalhando com esses medicamentos, por exemplo, para disfunção erétil, né? Eu vou fazer um chamado Erectus. Eu já tenho até o tipo de design. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas se vocês ficarem curiosos, eu já gravei isso numa aula anterior, tá? Mas eu resolvi não mostrar. É que a gente precisa ter, por mais que o nome não possa ter apelo da função, isso é verdade, a gente precisa ter um pouquinho de design na nossa vida, né? Precisamos criar coisas diferentes, ok? E coisas inovadoras. Muito bem. Então, notem que aqui eu tenho um exemplo, né, de um fármaco que olha lá o nome químico dele, né? É o ácido 2, né? Na verdade o ácido está na posição 1, ele está na posição 1 e eu tenho um grupo acetox na posição 2 ou acetilox na posição 2, ou eu posso ter simplesmente um grupo acetil no ácido salicílico, né? Lembrando que o ácido salicílico ele seria somente o quê? O ácido carboxílico com uma hidroxila na posição 2, tá? Então, o ácido acetil salicílico nada mais é do que o ácido salicílico com um grupo acetil na posição 2. Isso é a forma contrata, né, do ácido acetil salicílico. Esse é o nome, na verdade, aqui nós temos um nome químico e aqui seria o nome genérico para essa substância, tá? Qual é o nome comercial tradicional? Aspirina, ok? Observem que algumas moléculas elas são tão complexas, né? Pelo menos em termos estruturais, e os nomes são tão complexos que em determinado ponto é melhor nós termos aí nomes genéricos, né? Como é o caso do paclitaxel, um antineoplásico. Então, o que eu estou querendo dizer é que a nomenclatura de fármacos ela segue sim uma nomenclatura química, porém, hoje em dia, os nomes genéricos tendem a facilitar. E é exatamente por isso que nós, dentro da farmacologia e da química farmacêutica, nós vamos trabalhar com nomes genéricos. Tá? Nós não vamos trabalhar com nomes químicos, nós não vamos trabalhar com nomes de marca ou de fantasia. Por quê? Pelo menos quando você trabalha com um nome genérico, você está cobrindo uma série de medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, mas foram nomeados comercialmente diferente. Né? Então, se vocês, por exemplo, forem buscar ácido acetil salicílico na farmácia, aí na farmacinha do lado de casa, na drogaria, ou até mesmo naquele guarda-roupas, né? Naquele armáriozinho que vocês guardam medicamentos, vocês vão ver que ácido acetil salicílico está em praticamente todos os medicamentos como antitérmicos, como analgésicos,
como anti-inflamatórios, e são vários nomes comerciais. Então é por isso que a gente tenta não utilizar os nomes químicos e nem nomes comerciais, somente os nomes genéricos, tá bom? Muito bem. Então, qual que é o objetivo dos nomes genéricos? Simplificar, né? A gente quer simplificar todo esse processo. E uma questão interessante é que na nomenclatura de fármacos, geralmente ela possui afixos, tá? Então, uma das grandes questões da nomenclatura de fármacos é que existem esses afixos que até facilitam a nossa vida, que são elementos significativos secundários que se juntam ao radical para formar uma palavra, né? Então, os afixos são elementos que se juntam a um radical para formar novas palavras. E aí, é claro, né? Nós temos os prefixos e nós temos os sufixos, ok? Isso é um ponto importante. Aqui é o radical, né? O radical principal, e os afixos e os prefixos e os sufixos, eles vão juntar, né, ao radical para formar essas novas palavras. Então, observem um sufixo, o exemplo de um sufixo, olol. Nós já começamos a falar um pouquinho sobre isso, esse sufixo olol, ele categoriza compostos antihipertensivos de uma classe chamada ariloxipropanolaminas, né? Isso aqui é a classe química, tá? Uma classificação química. Vocês vão aprender isso aqui no integrado 2, na última disciplina do integrado 2, tá? E essas ariloxipropanolamínas, elas antagonizam, do ponto de vista de mecanismo de ação, ao nível molecular, inclusive, né, elas antagonizam, se ligam e, obviamente, inativam os receptores adrenérgicos, né, bloqueiam a ativação dos receptores adrenérgicos do tipo beta 2. Né? Então, notem que eu tenho uma série de fármacos aqui, atenolol, acebutolol, bisoprolol, esmolol, betaxolol, metoprolol, certo? Todos esses grupos, né, todos esses sufixos, né, eu acabei especificando o fármaco, mas todos os sufixos olol indicam que eles têm uma ação sobre receptor beta-adrenérgico e fazem parte das ariloxipropanolamina. Notem que o que está em preto aqui são as partes que geralmente se repetem e é o que dá a nossa querida afinidade aí por receptores beta 2. Certo? É claro que algumas características estruturais, como estão em vermelho, podem favorecer a maior ou menor afinidade por esses receptores, tá? E aí sim a gente vai entrar depois em aspectos que são chamados de especificidade e seletividade. Não quero entrar agora, acho que vocês já conhecem um pouquinho, mas mais para frente, no decorrer das nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre especificidade e seletividade. Isso vai render muito pano para manga para as nossas discussões, tá bom? Então, gente, olha, se vocês estiverem falando metoprolol aí na vida, vocês podem ter certeza que ele deve corresponder à classe química das ariloxipropanolamínas e são compostos bloqueadores de receptores adrenérgicos do tipo beta 2, ok? Uma outra classe bem legal, olha que sufixo bonitinho, floxacino, tá? A gente vai entender isso com maiores detalhes, mas nós podemos observar que esse sufixo floxacino, ele categoriza compostos sintéticos antibacterianos da classe das fluorquinolonas. Eles têm um mecanismo de ação, então eles podem ser classificados pelo mecanismo de ação também. São inibidores de topoisomerase. Né? Topoisomerase, se vocês não se lembram, são aquelas enzimas que vão praticamente formar um complexo ternário, DNA, fármaco e obviamente, a própria enzima, para promover uma diminuição da tensão
do DNA no superespiralamento ou no superenovelamento, tá? Com detalhes, nós vamos ver isso nas aulas de fluoroquinolonas, também aí estamos programadas, possivelmente para a disciplina 2 de doenças infecciosas, tá? Então, notem que aqui nós temos moléculas que são muito parecidas em si. Creio eu que vocês conseguem enxergar muito bem aqui qual é a região, inclusive, que se repete, né? Vou deixar em vermelhinho. Olha que lindo, ó. Uau! Ó. Chique, não é? Chique no último. Nós temos aqui uma região para essas moléculas que se repete, né? E é uma região importante para a interação. O que está em vermelho aqui são as regiões que se repetem e têm uma grande relevância aí para a interação com o receptor, né? Outros grupos que estão em preto são grupos que vão modular alguma propriedade, tá? Farmacocinética, farmacodinâmica, né? É claro que a propriedade físico-química com certeza está modulada, mas se vocês observarem, né, eu vou pegar alguns compostos um pouquinho mais para frente, né? Olha, depois a gente fala um pouco sobre esses iniciais lá na aula mesmo, tá? Mas ó, a terminação fluoxacino, opa, mais uma vez, fluoxacino, fluoxacino, fluoxacino. Olha o ciprofloxacino aqui, ele é famosinho, hein? O fluoxacino também é famoso. Levofloxacino, talvez um dos mais famosos. Então, toda a terminação fluoxacino, tá? E por favor, não me errem, é fluoxacino, não é fluoxacina, hein? Uma questão importante é que nas nomenclaturas de fármaco, quando a gente está mencionando sobre as DCBs, denominação comum brasileira, geralmente esses fármacos eles têm gênero, tá? E gênero é relacionado à prioridade do grupo funcional. Lá em química orgânica vocês devem ter se lembrado, vocês devem ter estudado. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido carboxílico na molécula e eu tenho um grupo amino, qual tem maior prioridade? Né? Depois vocês me falam por que dessa prioridade em termos de grupos funcionais. Então, já vou adiantando que é o ácido carboxílico. Né? Por isso, o ácido carboxílico, né, diferente da amina, ele tem a prioridade química. Então, o gênero se torna masculino aqui. Tá? Isso é só uma questão de norma. Tá? A gente pode rever isso no futuro com os químicos, com a Anvisa, enfim. Mas é só uma questão de regra, tá? Que já está bastante difundida e é antiga dentro das DCBs. Mas é claro que tudo precisa ser discutido, tá bom? Então, isso, mas do ponto de vista geral, nós temos um grupo, né, um grupo ácido, que está dando nome ou está ajudando a dar o gênero do grupo, né, ou do sufixo das fluoroquinolonas, ok? Muito bem, se vocês não tiverem entendido isso, a gente pode explicar com maiores detalhes depois. Mas eu queria dar um exemplo aqui também nos prefixos. Né? Observem que existem os prefixos que são chamados CEF. Os prefixos CEF, eles categorizam compostos que são antibióticos, tá? Eles são utilizados, nesse caso, para infecções bacterianas apenas. E esses antibióticos são da classe química aí das cefalosporinas, né? E eles atuam inibindo transpeptidases bacterianas, ou PBPs, Protein Binding Penicillin Protein, Penicillin Binding Proteins, ou transpeptidases bacterianas. Também vamos ver um pouquinho sobre isso mais nas disciplinas posteriores. Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês enxerguem aqui que existe, né, um grupo em preto, né? Esse grupo em preto dá característica para a cefalosporina. Depois a gente vai entender que grupo é esse, né? E na realidade aqui a gente está chamando de grupo farmacofórico das cefalosporinas. E os outros grupos eles vão fornecer afinidade pelo alvo, eles vão fornecer farmacocinética diferenciada, e tudo vai ter a ver com a capacidade de chegada e de interação com a bactéria. Mas notem que todos eles aqui, ó, meu Deus, perdão, todos eles aqui têm o quê? Opa,
prefixo CEF, ok? CEF, CEF, CEF. Esse prefixo CEF indica, então, que são antibióticos da classe das cefalosporinas. Tudo bem? Nota, então, que normalmente a nomenclatura ela segue um padrão, ela segue afixos, ela segue grupos funcionais e também, muitas vezes, ela pode ter como base a classificação pelo mecanismo de ação. Gente, nós temos classificação de vários tipos. Eu não vou entrar em detalhes quanto a essas classificações porque vocês vão vendo ao longo do tempo, né? Mas normalmente a classificação, né, química, a classificação farmacológica e a classificação terapêutica são as mais significativas. Classificação química, então, se ela é, por exemplo, uma cefalosporina, uma penicilina, uma ariloxipropanolamina. A classificação farmacológica está basicamente relacionada, embora existam outras divisões, com o mecanismo de ação. Então, é um inibidor de topoisomerase, é um inibidor de transpeptidase, ou qualquer tipo de classificação relacionada ao mecanismo de ação, né? E a classe terapêutica, ela está relacionada basicamente ao tipo de doença que trata. Então, por exemplo, quando eu falo sobre antibióticos antibacterianos, são substâncias utilizadas para acabar com bactérias. Se eu falo para vocês sobre antifúngicos, são substâncias utilizadas para acabar com fungos. Se eu falo sobre antipsicóticos, são substâncias utilizadas para controlar a esquizofrenia. Certo? Então, essas são classes terapêuticas. Então, é muito importante que quando vocês começarem a estudar as classes terapêuticas a partir de agora, vocês tenham em mente que dentro de uma classe terapêutica podem existir classificações químicas e também o quê? Classificações farmacológicas. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Bom, então, pessoal, eu vou tentar ser breve, né? Acho que a gente vai conseguir terminar em mais uns 15 minutinhos. Espero que vocês tenham paciência. A aula ela é relativamente simples, mas eu acabo me estendendo porque eu gosto de falar um pouco, tá? Então, eu comentei lá para vocês que dentro da QF a gente estuda muito o sentido retrospectivo, né? E esse sentido retrospectivo tem a ver com aquilo que aconteceu de agora para o passado, ou de fármacos já existentes. E mencionei sobre esses 3 pontos principais que nós vamos estudar, né? Então, propriedade psicoquímica, propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas e a relação estruturatividade. Tá? Eu vou dar um exemplo de cada uma desses 3 aspectos aqui que nós vamos estudar, mas eles não são excludentes e eles não são exclusivos, ok? A gente tem muita coisa, tá? Eu só estou sendo o mais lúdico possível nessas apresentações desses 3 aspectos, tá? Bem, então vamos começar a falar um pouquinho sobre as propriedades fisicoquímicas, né? E essas propriedades fisicoquímicas eu estou tomando como base 2 substâncias, o fenobarbital e o tiopental, né, que são moléculas derivadas do ácido barbitúrico. Então, eles têm um grupo químico muito próximo, né, muito próximo entre si, inclusive substituintes, né, e eles se diferenciam basicamente pela presença aqui, ó, desses 2 átomos. Coloca aí nos comentários qual é a estratégia de modificação molecular utilizada aqui para substituir no fenobarbital o oxigênio por um enxofre no tiopental, tá? Quero saber se vocês estão participando da aula e ao mesmo tempo lembrando de conceitos prévios, ok? Então, olha, o fenobarbital é um anticonvulsivante e o tiopental ele é um anestésico geral, tá? Ou ele tem essa capacidade de provocar anestesia geral. Antes da gente falar um pouquinho do porquê dessas diferentes atividades, eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico também lúdico, simplório, que revela a ação de depressores do sistema nervoso central e quais são os efeitos, né?
ocasionados por essas substâncias, chamados de depressores. Vocês vão aprender que no sistema nervoso central nós temos estimulantes e depressores, tá? Existe uma classificação para isso também. Mas aqueles que causam sono, que diminuem processos convulsivos, ou aqueles que diminuem alguma atividade exacerbada no sistema nervoso central, são chamados de depressores. Então aqui, algumas substâncias, né, nós temos um efeito em função da dose dela, tá? Da quantidade do fármaco, ok? Então, observem que esse efeito ele pode ser aumentado em função da dose do fármaco. É claro que esse efeito ele pode ser terapêutico ou efeito tóxico, né? Então, olha, normalmente, né, nesse gráfico, nessa subida aqui, nós temos que um depressor, como é o caso aí do fenobarbital ou um ansiolítico, né, ele pode causar, né, numa dose normal, numa quantidade normal, a gente tem um efeito X, mas à medida que a gente vai aumentando essa dose, nós podemos ter aí um alívio de ansiedade, nós podemos ter uma sedação, nós podemos ter a hipnose, que é causar realmente, né, o sono e dormir. Só que, observem que chega a algum ponto, a gente pode ter perda de consciência e, inclusive, diminuição de vários estímulos. Por isso, a gente chega a níveis de anestesia geral. Se nós continuarmos com esse aumento de dose, é bem provável que a gente vai começar a ter, então, depressão cardiorrespiratória, podemos chegar a um coma e, obviamente, podemos chegar à morte, ao óbito, tá? É claro que isso daqui, de novo, é lúdico, é simplista, mas é uma forma de tentar justificar a ação de algumas substâncias. Então, notem que o fenobarbital é uma substância anticonvulsivante e o tiopental é uma substância anestésica. Ambos os fármacos, eles atuam no mesmo receptor, que são receptores GABAérgicos. Lembrando que receptores GABAérgicos são receptores ionotrópicos, né, especificamente o GABA. Esse receptor, ele provoca, então, né, pela ação do GABA, a entrada de íons cloreto, e essa entrada de íons cloreto provoca, então, uma hiperpolarização da membrana, de modo que essa hiperpolarização, ou seja, né, grande quantidade de carga negativa na membrana, há uma interrupção da passagem do impulso nervoso, tá? Então, observem, tanto o fenobarbital quanto o tiopental, eles possuem um sítio, né? A gente chama aqui de sítio barbitúrico, eles estão lá no canal pentamérico, e que quando eles interagem, eles provocam a abertura do cloreto, a abertura do canal de cloreto, de modo que, obviamente, eles podem atuar sem o GABA, é diferente de outros fármacos, como os benzodiazepínicos, eles não dependem diretamente da presença do GABA para abrir o cloreto, mas pode acontecer também em baixas doses, existir essa necessidade do GABA, tá? Em baixas doses, que eu digo doses normais, nós temos a dependência da interação do GABA com o seu receptor para que provoque essa abertura. Em altas doses, os próprios fármacos conseguem já produzir o quê? A abertura característica, hiperpolarização e a interrupção do impulso nervoso. Então, interromper o impulso nervoso pode ser interessante tanto para uma pessoa que está com epilepsia, né, que são crises ou que tem crises epiléticas, crises recorrentes epiléticas, ou para uma pessoa que precisa sofrer uma anestesia geral, certo? Nesses dois sentidos, essas moléculas elas poderiam ter os mesmos efeitos, né? Só que, por que uma, então, ela tem atividade anticonvulsivante e a outra tem atividade anestésica geral, né?
se vocês administrarem a mesma dose de fenobarbital e tiopental, você vai ter esses efeitos diferentes. Por quê? Será que tem a ver com a propriedade de interação com o receptor? Em princípio, não é, tá? Em princípio, tem a ver com a propriedade de chegada ao receptor, ou seja, tem a ver com a capacidade com que as moléculas chegam ao receptor. E normalmente essa capacidade, que a gente fala de propriedades farmacocinéticas, estão vinculadas diretamente ao que a gente chama de propriedades fisicoquímicas. Deve existir alguma diferença aqui, entre oxigênio e enxofre, que faz com que uma delas chegue muito mais facilmente lá no sistema nervoso central e povoe, né, toda a comunidade de receptores GABAérgicos para garantir efeitos que são desde uma leve, né, uma inibição do processo convulsivo, até mesmo a chegada a uma anestesia geral. E isso, né, observem, o oxigênio e enxofre. Quais são as propriedades que diferenciam oxigênio e enxofre? Né? Se vocês se lembrarem, deixa eu só apagar rapidinho aqui esses desenhos, que eu quero fazer uma outra aqui, pronto. Eu quero fazer um outro desenho. Vocês devem se lembrar que existe uma ordem de eletronegatividade entre os átomos. Né? Lembram lá da regrinha do FON? Fui ontem no hospital. Não é isso? Fui ontem no hospital. Desculpa, esqueci também. Olha, acabei esquecendo a regra. Então seria o FON, cloro, brisk, pH. Brisk, pH. Tá? Então, na verdade, a eletronegatividade, o mais eletronegativo é o flúor e o menor ali é o hidrogênio, que é o zero. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembrei, tá? Então, observem que existe uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Né? Então, qual que é mais eletronegativo? O oxigênio ou o enxofre? Né? Se nós lembrarmos, o oxigênio é bem mais eletronegativo. Né? Então, como ele é mais eletronegativo, a gente fala que ele tem um delta negativão e gera aqui nesse carbono um delta positivão. Tá? Ou seja, o dipolo, o momento de dipolo, né? Dois polos, dipolo, é ocasionado pela presença desse átomo eletronegativo. No caso do enxofre, a gente tem uma eletronegatividade bem pequenininha, então é eletronegativinho. Enquanto que no carbono aqui também é eletropositivinho, tá? Lembrando que eu tenho um eletropositivão, o eletronegativão e o eletronegativinho e o eletropositivinho. Muito bem, se esse dipolo aqui é mais evidente, o que a gente espera? Qual deles seria mais favorável de interagir com moléculas de água, por exemplo? Né? A gente espera que seja justamente o quê? Aquele que tem um dipolo formado mais intensamente. Não é? Então, esse sistema, né, ou esse dipolo formado mais intensamente, também forma ligações de hidrogênio mais intensas com a água. E, obviamente, a água ela acaba solvatando mais facilmente o fenobarbital do que o tiopental. Certo? Ambos são solvatados, ok? Ambos têm a sua solvatação, porém, a gente consegue entender que a água ela tem uma certa predileção pelo fenobarbital e em detrimento ao tiopental. O que isso implica? Implica numa propriedade fisicoquímica que é a solubilidade. Enquanto um é mais hidrossolúvel, o outro é mais lipossolúvel. Então, qual deles aqui seria o mais hidrossolúvel e qual deles seria o menos hidrossolúvel, vamos dizer assim, né? Ou o mais lipossolúvel? Aquele que é mais hidrossolúvel é aquele que solvata mais facilmente com água, que é o caso do fenobarbital. E aquele que é mais lipossolúvel é aquele que solvata menos com água, que é o caso do tiopental. Muito bem.
ambos sendo utilizados com a mesma dose no sangue, né? A gente vai ter o fenobarbital bastante hidrossolúvel e o tiopental também com a sua solubilidade mais menor, certo? Qual deles teria maior capacidade de penetrar o sistema nervoso central apenas pela propriedade fisicoquímica? Qual deles? Qual deles? Respondam aí para mim. Acredito eu que vocês devem ter respondido que seria o quê? O próprio tiopental. Por quê? A barreira hematocefálica ela não é restritiva, ela não restringe propriedades mais lipofílicas. Desculpa, ela é restritiva e ela não permite somente a passagem de substâncias mais lipofílicas, né? Então, isso é uma característica, né? Não é regra, né? A gente já sabe que tem muita coisa nova acontecendo, principalmente por transportes, outros tipos de transporte, mas em termos de propriedade fisicoquímica, notem, eu tenho duas moléculas com propriedade fisicoquímica, lipossolubilidade diferenciada, e isso faz com que uma chegue em maior quantidade lá no sistema nervoso central para causar anestesia do que outro. E nesse caso, essa substância é o tiopental. Então, notem que a parte química que vocês aprenderam lá atrás, ela é importante, inclusive, para vocês correlacionarem com a atividade biológica, né? Então, a propriedade fisicoquímica ela está influenciando numa propriedade biológica ou numa propriedade farmacológica. Tudo bem? Se entenderam, por favor, me deem um joinha aí ou podem perguntar para os monitores, para os estagiários pai, tá? Ou até mesmo para mim. Ok? Mandem e-mail, mandem directs, o que for, tá bom? Muito bem. Então, olha, uma questão que eu queria comentar com vocês é justamente fazer um teste, né, nesse momento. Aqui eu tenho 2 antihipertensivos, né? Eu já falei para vocês sobre beta-bloqueadores. Esses daqui são beta-1 seletivos, né? Mais para frente vocês vão entender o porquê que eles são beta-1 seletivos, mas notem que eles são muito parecidos, né? Um com o outro. Inclusive essa figura é uma figura extraída do livro do professor Eliezer Barreiro e do professor Carlos Mansur, lá do FRJ. Notem que são moléculas muito próximas, né? E que se diferenciam basicamente nesses 2 grupinhos aqui, ó. Tá? Aqui, se vocês se lembrarem, eu tenho um éter, né? Um éter, certo? E aqui eu tenho uma amida, ok? Muito bem, é a única diferença, né? Mas olhem lá, eu tenho o grupo amino, né? Eu tenho a hidroxila alcoólica, eu tenho o éter também aqui nessa posição, tenho sistemas aromáticos, isso tudo é característica dessas 2 moléculas. Muito bem, o que eu quero que vocês façam e que vocês enviem aqui nos comentários é justamente o seguinte, né? Depois a gente discute isso, né, num momento propício, mas agora eu quero que vocês coloquem nos comentários para mim, primeiro, qual o caráter dessa molécula, né? Ou desses fármacos. Eles são de caráter ácido ou básico. Isso aí vocês já devem ter observado lá nas químicas orgânicas, tá? Então, olhando para essa estrutura, qual é o caráter ácido ou base, ok? Aí, agora vem uma perguntinha mais relacionada também com propriedade fisicoquímica, mas que vocês vão ter que olhar para a molécula e me dizer qual fármaco é mais lipofílico? E quais as explicações moleculares para essa maior lipossolubilidade de um em relação ao outro? Aí vem uma pergunta que, na realidade, também está no próprio livro do professor Eliezer, que é qual fármaco não poderia ser utilizado em pacientes portadores de doenças renais, tá? Aqui é algo que eu gostaria de discutir com vocês, tá? Posteriormente, mas se vocês já tiverem uma explicação plausível,
Eu adoraria saber, ok? Então, isso é um exercício para vocês me entregarem, obviamente, nos comentários. Vocês podem também mandar, tirar essas dúvidas com os nossos monitores, ok? Com os estagiários. Mas é importante que vocês façam ou que vocês enviem essas considerações, essas respostas, tá bom? Muito bem. Só um detalhe, né? Observem que existem aqui valores de pKa e log de P. Vocês já tiveram essas informações anteriormente, tá? É muito relevante que vocês tentem lembrar o que significa a constante de ionização e o coeficiente de partição, tá? E tentem correlacionar isso com a estrutura, tá bom? Isso é um ponto bastante importante aqui da nossa aula. Muito bem. Nós falamos um pouquinho das propriedades fisicoquímicas, certo? E agora eu entro na relação estrutura-atividade. Era um outro aspecto que nós tínhamos comentado, que vamos estudar dentro da química farmacêutica, tá? Então, uma questão importante é que a relação estrutura-atividade, ela mostra que parte da estrutura é importante para a atividade, que parte pode ser modificada, que parte não pode ser modificada, tá? Então, obviamente, a modificação ela pode aumentar ou não a atividade biológica, tá? Então, aqui eu tenho exemplos, novamente, das fluorquinolonas, são antibacterianos sintéticos, e observem que, na grande maioria dessas quinolonas, nós temos, olha lá, mais uma vez, uma estrutura que é comum a todas elas, e aqui está em vermelho, né? A gente, inclusive, chama isso, né, transferindo aqui, ó, chama isso de grupo farmacofórico das fluorquinolonas. Tá? É uma estrutura em que eu tenho o ácido carboxílico, um sistema anelar, né? Observem aqui, ó, eu tenho um sistema anelar, é uma quinolona, né? Um anel quinolonico, e notem que eu posso ter substituintes em várias posições. Esse core, né, a gente chama aqui de grupo farmacofórico, né, que é o anel quinolonico com o ácido carboxílico, é um core mínimo que tem atividade biológica, tá? Porém, à medida que se faz análogos, né, observem que aqui eu tenho, né, um grupo etil, olha lá, ó, um grupo etil nessa posição, um grupo etil nessa posição, que é justamente a posição R1, ó, tá? Aqui eu já tenho um grupo propil, né? Desculpa, ciclopropil, e nós temos alguns outros grupos que podem ser substituintes. Então, à medida que a gente vai obtendo esses análogos com substituintes diferentes, nós vamos estabelecendo uma relação estrutura-atividade. O que seria essa relação estrutura-atividade? Então, o que eu posso fazer nessa posição, por exemplo, que aumenta ou diminui a atividade, ou acaba? Então, primeiro ponto, o grupo farmacofórico é essencial, então nada pode ser feito, ele tem que existir nessa maneira, tá? Bem, em R1, grupos volumosos, né? Por exemplo, etil, propil, fenil, são grupos que aumentam a atividade frente à interação com o alvo, tá? Em R6, por exemplo, lá do outro lado, né? Grupos como é o caso do flúor, eles aumentam também a atividade por algum tipo de interação lá com o alvo, né? Então, significa que colocar grupos aqui é importante desde que eles sejam eletronegativos, né? A atividade máxima é do flúor e foi exatamente por isso que essa classe acabou sendo chamada de fluorquinolonas, tá? Observem, em R7 eu posso ter grupos básicos, alcalinos, tá? Grupos alcalinos ou básicos,
que eles também eles aumentam a atividade de interação com as topoisomerases. Né? Eles aumentam a atividade pelo aumento ou pela maior afinidade ou interação com as topoisomerases. E nesse caso, esses grupos eles melhoraram também farmacocinética, por exemplo. Em R8, né, que é o último grupo ali, eles determinadas substituições podem tornar a quinolona ativa em cepas resistentes, né? Que na verdade tem enzimas resistentes. Então, gente, na realidade, assim, o que eu quis dizer aqui é que geralmente, né, uma classe de fármacos ela possui um grupo mínimo essencial para atividade, que a gente chama de grupo farmacofórico. E essa classe, né, ela possui também informações que determinados grupos, substituindo o grupo farmacofórico, podem ou não modular a atividade para cima ou para baixo. Né? Então aqui a gente está estabelecendo uma relação estrutura-atividade, ou a REA de uma classe. Tá? Vocês vão ouvir falar sobre REA em todas as classes terapêuticas. Ok? Mas tem que lembrar que são grupos que vão favorecer ou vão prejudicar a atividade biológica, desde que inseridos naquela estrutura química. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes agora quanto a farmacóforo, né? E contra outras definições. Isso vocês vão ver de acordo com o passar das aulas. Tá bom? Mas guardem isso daí por enquanto, que vai fazer diferença e vai ser claro lá na nossa, no nosso estudo das classes terapêuticas, tá bom? Aqui é mais um exercício para vocês. Né? Eu quero que vocês tentem estabelecer, né, uma REA preliminar para essa classe de fármacos aqui. Ó, tá? Na realidade, eles são inibidores reversíveis da captepsina. Aqui está o artigo, né, onde eu tirei essa figura. Então, assim, observem que eu tenho uma molécula, né, bastante complexa, com seus grupos funcionais, e aqui eu tenho um X nessa posição aqui. Ó, né? Então, a gente tem um X. Esse X ele está fazendo uma ligação de halogênio. Tá? É importante que vocês se lembrem o que seria uma ligação de halogênio. Tá? Se vocês não se lembrarem, por favor, comentem aí, ok? A gente tenta esclarecer isso depois. E essa ligação de halogênio está sendo feita com o oxigênio aqui da glicina ou do backbone da própria enzima, da captepsina. Tá? Muito bem. Observem que aqui eu tenho uma tabelinha e essa tabelinha ela corresponde ao composto 2, 3, 5, 6, ao tipo de substituinte X. Né? Então, notem que o CH3 é do composto 2, o flúor é o composto 3, o cloro é o composto X, YZ, bromo e iodo é do composto 6, respectivamente. E aqui eu tenho a concentração inibitória 50, ou IC50, em micromolar. Lembrando que quanto menor o valor de IC50, maior a atividade biológica. Tá? Maior é a atividade. Eu preciso de menos quantidade de fármaco, ou de substância, ou de composto, para produzir 50% do efeito. Né? Então, comparativamente, CH3 com flúor, olha lá, eu tenho que um deles, o 0,13 e o 0,34, né? O 0,13 ele tem uma atividade um pouquinho superior ao 0,34 do flúor. Né? Então, significa que esse compostinho aqui, né, ele é mais ativo, né, esse substituinte, quando presente no fármaco, é mais ativo do que o flúor quando presente no fármaco. Tá? Muito bem. Então, a pergunta é, né, aqui na verdade PDB é onde a gente busca essas informações sobre estrutura e macromolécula, não vem ao caso agora, mas essas informações elas estão aqui nessa tabela, só que nessas figuras a gente também consegue enxergar algumas coisas. Né? Observem, por exemplo, o composto 6 que tem o iodo, né? O composto 6 que tem o iodo,
ele faz uma interação de halogênio com a glicina. O composto 3 aqui, ó, faz interação de hidrogênio com a glicina. O composto 4 faz interação com a glicina. O composto 5 faz interação com a glicina. Tá? A pergunta é se vocês conseguem estabelecer alguma relação estrutura-atividade preliminar, somente para uma série pequena como essa. Então, vocês podem ter ao menos 2 informações aqui que podem ser trabalhadas ou correlacionadas. Tá bom? Também quero que vocês coloquem nos comentários aí do vídeo qual seria essa relação estrutura-atividade preliminar. Tá bom? Então, por exemplo, esse grupo aumenta a atividade por quê? Aquele grupo diminui a atividade por quê? Tá? Então, é claro que isso daqui vocês têm que desenvolver um certo tempo, né, de estudo para conseguir responder tudo, tá bom? Muito bem. Por último, mas não menos importante, eu queria, dentro daquelas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, como é o caso lá do, eu coloquei dentro daquele hexágono ADMET e mecanismos de ação. Aqui é outro ponto que a gente também vai estudar muito dentro do nosso integrado. Por quê? Porque com base no mecanismo de ação ao nível molecular, ao nível de molécula, a gente consegue também entender muito sobre a relação estrutura-atividade dos compostos. Tá? Então, é algo que se complementa, né? Que parte da estrutura modifica a atividade. Então, o que é atividade? É o mecanismo de ação ao nível molecular. Tá? Então, o que eu estou fazendo para que a gente tenha, então, um aumento ou uma diminuição da atividade em função de uma substituição naquela estrutura química. Tá? Muito bem. Então, aqui eu tomei como base a classe dos antineoplásicos, porque eu quero tirar uma informação com vocês. É uma classe química, então olha, aqui é a classe terapêutica, só falando para vocês, né? Classe terapêutica, antineoplásicos. Classe química é a classe das bis-aloalquilaminas, né? Aqui, as bis-aloalquilaminas, elas têm essa característica, olha lá. Primeiro, né, eu tenho um grupo amino, eu tenho os halogênios, por isso halo, de halogênio, e eu tenho essa cadeia carbônica de 2 carboninhos, né? Isso é uma cadeia alquílica. E por que é o bis? Exatamente pelo fato de que é uma estrutura simétrica, tem 2 dentes, né? Ele tem uma região aloalquilamina e uma outra região aloalquilamina também. Por isso, bis-aloalquilaminas. Vocês vão ouvir falar e vão estudar um pouquinho mais sobre isso lá na disciplina de doenças hematológicas e oncológicas. Tá? Observem que, em função da relação estrutura-atividade, esse R aqui, ó, esse R é um R que coordena, né, o que modula reatividade química, modula biodisponibilidade, modula inclusive efeitos adversos e modula seletividade. Né? Notem que a porção farmacofórica das bis-aloalquilaminas é justamente essa em preto, aqui, né? E que foi colocada em azul nos demais fármacos. Ok? Então, olha lá. Nos demais fármacos, nós temos lá as moléculas em azul, okay? Ou a região em azul. Observem que o R ele pode variar. No caso do melfalano, nessa uracila, no clorambucil, na mecloretamina, na extramustina, na ciclofosfamida. Certo? Muito bem. Então, em princípio, esse tipo de molécula, né, esse tipo de R, é o que vai favorecer alguma outra propriedade. Lembrando que essa região aloalquilamina é uma região importante e que ela não se modifica nos fármacos. Certo? Muito bem.
Esses compostos, eles são chamados de, né, vulgarmente, de agentes alquilantes. Eles são agentes alquilantes. Os agentes alquilantes, eles alquilam determinada região, tá? É claro que, quando eu falo alquilar, colocar um grupo alquil, né? Então, colocar um grupo alquil significa introduzir uma cadeia carbônica ali, né? Mesmo que tenha outros substituintes, mas introduzir uma cadeia carbônica em determinada região. Eu faço duas perguntas aqui, ó, se a gente consegue estabelecer o provável mecanismo de ação, mas na verdade a gente vai olhar um pouquinho sobre esse mecanismo de ação agora, tá? E se vocês conseguem correlacionar o mecanismo de ação com conhecimentos prévios de outras disciplinas. Então, eu quero que vocês já entrem no próximo slide com esses conhecimentos, com essas perguntas na cabeça, né? Então, se é um grupo alquil, né, se a gente está pensando, né, um agente alquilante, observem aqui, ó, em azulzinho, nós temos então a estrutura da bisalo-alquilamina e aqui é o grupo R, certo? Então, se é um grupo alquil, se é um agente alquilante, é bem provável que ele deve alquilar algo, tá? E alquilar algo, nesse caso, é o DNA, né? O DNA da célula. Lembrando que uma célula tumoral, ela está em proliferação constante. E se eu começo a colocar, né, grupos alquil, né, ou começo a encher de grupinhos que promovem a interrupção da replicação do DNA, eu também evito uma proliferação descontrolada. Professor, isso é seletivo para células neoplásicas? Não, não é seletivo. Existem várias situações que a gente vai ter fármacos que não são nem um pouco seletivos, e esses são os menos seletivos da face da Terra, tá? Mas depois a gente pode discutir isso nos nossos plantões de dúvida. Muito bem, então, observem aqui, ó, eu estou colocando uma animaçãozinha, olha aqui, né? Entre esse cloro aqui e esse carbono, a gente tem o quê? Um dipolo formado, né? Dipolo é esse, olha lá, delta negativo, delta positivo, certo? Cloro, delta negativo, carbono, delta positivo. Muito bem. Esse dipolo formado é um dipolo facilmente suscetível a ataques nucleofílicos. Notem que esse nitrogênio presente aqui na molécula, ele tem par eletrônico disponível. Então, se ele tem par eletrônico disponível, o nitrogênio é um nucleófilo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre eletrófilo e nucleófilo, comenta aí que depois a gente faz uma explicação específica a respeito disso, tá? O que são grupos nucleofílicos, o que são grupos eletrofílicos, principalmente em fármacos, obviamente. Então, esse grupinho nucleofílico, né, eu vou até apagar aqui esse desenho para que a gente não atrapalhe a visualização. Então, vamos lá, opções de ponteiro, ok, caneta de novo. Então, esse grupinho nucleofílico aqui, estando próximo de um sistema, tá difícil de acertar, de um sistema eletrofílico, acontece o quê? Olha lá, um ataque, né? Observem de novo, o carbono positivo, o cloro lá negativo e o nitrogênio com par eletrônico. Ele provoca um ataque no carbono, né? Um ataque pela proximidade, com a liberação de um leaving group, de um grupo de saída. Aí é que tá. Vocês já viram esse tipo de ataque lá em química orgânica? Como que se chama esse tipo de ataque? Depois vocês me coloquem aí também, tá? Para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Muito bem, eu tenho esse ataque, olha lá. Então, o cloreto saiu, né?
E notem que o nitrogênio formou uma ligação com o carbono. Olha lá, essa ligação não existia, né? Essa ligação aqui, ó, ela não existia, certo? Agora ela existe. Esse cara é um íon. Chamado de íon aziridínio, né? Aziridínio é um íon, né, com essas características aqui do nitrogênio quaternário, tá? Muito bem. É que na verdade ele vem de uma aziridina, tá? É um anel aziridínico, por isso aziridínio. Muito bem. Isso é uma espécie, né? Uma espécie bastante eletrofílica, né? De modo que quando, né, essa estrutura está perto do DNA, especificamente das bases nitrogenadas do DNA, olha lá, ó, tem uma basezinha, eu tenho um outro ponto nucleofílico, e esse outro ponto nucleofílico, né, promove então um ataque a esse carbono para tentar estabilizar essa carga positiva que foi formada, né? Lembrando que íons são espécies extremamente reativas, né? Então, olha, o nitrogênio dá uma base nitrogenada, aqui eu tenho uma base nitrogenada, esse nitrogênio vai lá, ataca e joga a ligação para o nitrogênio, né? Muito bem, o que se gera disso? Ó, observe, a ligação, né, daquela região do fármaco com o nitrogênio da base nitrogenada. Notem que foi introduzido, né, pensando de uma forma simplista, um grupo alquil, né? Não era justamente a posição alquilamina, né? Então foi introduzido o grupo alquil nesse nitrogênio. Obviamente, como esse sistema é um sistema bidentado, né, ele também tem um outro grupinho aqui semelhante, né, simétrico, pode acontecer o quê? Olha lá, ataque a esse carboninho, certo? Liberação do cloro, formando aquele íon aziridínio novamente. Qual que é o resultado? Né, uma outra base nitrogenada, por exemplo, ela pode se tornar alquilada, certo? Olha lá os grupos alquil. Eu desenhei meio esdrúxulo, mas eu desenhei o grupo alquil e esse grupo alquil, então, foi introduzido na outra base. É claro que, nesse caso, né, esses fármacos, eles têm a capacidade de formar essas ligações cruzadas no DNA, né? E quando eu tenho uma ligação cruzada no DNA, né, uma molécula está grudada no DNA, como é o caso dessas substâncias, eu prejudico a leitura, né, por ação, por exemplo, das polimerases, né? Então ela está tentando fazer a leitura e dessa leitura, na verdade, ela esbarra com algo ali um tanto quanto problemático, né, para se completar a leitura. Eu sempre brinco, né, na verdade no presencial é mais fácil, mas eu sempre brinco que é como se fosse, né, um zíper, né? A DNA polimerase é um zíper, de modo que a enzima é o Fechecler, conhece essa palavra, Fechecler? E aquelas abas do zíper são as duas fitas de DNA. Então, quando o zíper está abrindo, né, para leitura, a DNA polimerase está o quê? Fazendo, então, ela está tentando, né, na verdade, com todo o complexo maquinário de enzimas, ela está tentando fazer a leitura correta, certo? Só que imagine se nós tivermos algo que prenda ali o Fechecler, né? Uma cueca, por exemplo, meninos, né? Eu tenho lá o quê? Algo que está bloqueando a abertura e a leitura correta. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que a cueca seria, né, analogamente, na verdade até uma fala meio bem besta, mas analogamente a cueca seria o fármaco, ok? Ela está bloqueando a abertura e a leitura correta de todo o processo, tá? Eu falei para vocês se vocês conseguem estabelecer ou correlacionar o mecanismo de ação
com conhecimento prévio, principalmente das disciplinas de orgânica, né? Queria que vocês tentassem correlacionar isso para mim. Esse mecanismo, né, de ação ao nível molecular, ele é regido por um mecanismo reacional, um mecanismo de reação, que está lá em química orgânica, que vocês estudaram, e que eu quero saber de vocês qual seria, tá? Bem, pessoal, eu brinquei que só seriam 20 minutos e agora já foi 1h20, né? Mas desculpa pelo atraso. Aqui nós temos, então, as nossas referências bibliográficas. Aqui são livros-texto. Infelizmente, nós temos a maioria livros em inglês, como é o caso do livro do Camille Vermouth, The Practice of Medicinal Chemistry. Esse daqui é um livro muito bom também, Foy's Principles of Medicinal Chemistry. E o livro também do Patrick Graham, que é An Introduction of Medicinal Chemistry. Esses 3 livros são muito bons. Esse primeiro aqui, do Vermouth, ele é um livro mais focado no planejamento de fármacos. Tá? O livro do Foy é um livro que tem bastante classe terapêutica. Tá? Então, vocês vão encontrar a Bíblia, assim como o Goodman and Gilman é o Tratado da Farmacologia, Foy's Principles of Medicinal Chemistry é o Tratado da Química Farmacêutica. Tá? Tem todas as classes terapêuticas. O An Introduction of Medicinal Chemistry, do Patrick Graham, é um livro que tem algumas classes terapêuticas e também tem parte de planejamento. É um livro intermediário que mescla um pouco dos dois mundos. Tá? E é uma linguagem mais simples também. Né? Só que, de novo, vocês não vão encontrar todas as classes terapêuticas aqui. No Foy's, vocês encontram todas. Tá? Existem alguns livros também que são acessórios para o planejamento de fármacos, para a química farmacêutica, tá? Como é o caso até mesmo do Goodman & Gilman. Ele também fornece algumas informações importantes. Tá? Temos aqui alguns livros em português, como é o caso do livro do professor Eliezer, do professor Carlos Mansur, e eu espero que em breve, né, eu estou gravando essa aula agora em agosto de 2021, mas eu espero que em 2022 nós já tenhamos um livro totalmente em português, formado por diversos autores de extrema competência de várias partes do país. Tá? Ele deve se chamar Fundamentos de Química Farmacêutica Medicinal. Tá? Muito bem. Aqui nós temos algumas revistas que vocês podem se basear. Nature Reviews ou Nature Reviews Drug Discovery, Science, modesto, né? Estou sendo bem modesto. Journal of Medicinal Chemistry, é a nossa área, tá? Bioorganic and Medicinal Chemistry, nossa área. E European Journal of Medicinal Chemistry, nossa área. Para que vocês tenham aí uma boa leitura complementar, tá? Não vai fazer parte da nossa literatura básica, mas é uma literatura complementar e científica, tá bom? Ok. Muito bom. Então aqui é uma chargezinha, né, do Baldwin, e ele fala aqui sobre homework, what about my social life? Eu digo sempre que se vocês entraram agora no Integradão, ou vou colocar aqui, tá? Vocês já não tem mais vida social, ok? Alguns dizem que se você está fazendo farmácia já não tem mais vida social. Se você entrou no Integradão, na pandemia acabou completamente a vida social, talvez até, talvez somente a vida virtual, tá bom? Pessoal, é isso. Depois, olha, quero ver se vocês responderam todas os meus questionamentos. Quem não conseguir fazer as considerações no próprio comentário do vídeo, podem fazer as considerações por e-mail, tá? Podem fazer as considerações no plantão de dúvidas, tá? E se você ficou até aqui, significa que você